que ele abriu. Então, boa noite a todos. Estão todos bem? Perfeito. Vamos começar a nossa nona webconferência e, similarmente à oitava webconferência, essa aqui a gente também vai ter, vamos dizer assim, uma pegada de aula prática, não é? Por quê? Porque dentro do que eu já tinha colocado lá no mapa de atividades, era para você ler, não é? O texto de apoio, assistir a aula associada ao tópico, né, dessa webconferência, que era o tópico de pórticos, e ao invés de eu voltar aqui e, vamos dizer assim, reproduzir aquela mesma aula que já está gravada e já está disponível, né, para vocês, a gente vai trabalhar, né, alguns exercícios utilizando as ferramentas que a gente vem aqui aplicando no nosso curso, que é o SMS e o MATLAB. Tudo bem? Então a gente vai ter, vamos dizer assim, de forma similar à oitava webconferência, um viés de prática, né, de laboratório. Mas antes da gente começar, vamos dizer assim, trabalhando com os exercícios, o exercício ou os exercícios, né, vamos ver se a gente consegue fazer dois exercícios. Mas, na verdade, a gente tem um mesmo exercício resolvido por duas plataformas, que eu quero, na verdade, fazer ele com essas duas plataformas justamente para evidenciar diferenças em relação como uma ferramenta foi construída e a outra metodologia, né, na outra ferramenta como a gente desenvolveu, né, a simulação de pórtico via MEF. A gente vai ver que tem algumas diferenças. E essas diferenças elas estão basicamente ligadas às perguntas que eu fiz lá na tarefa 2 que eu postei lá no SIGA. Vocês todos responderam? Quem chegou mais cedo aqui na conferência, eu pedi para responder, porque vamos dizer assim, as perguntas elas foram justamente colocadas para interagir com o que a gente vai discutir na aula de hoje, na webconferência de hoje. Quem respondeu vai entender, e aí quem não respondeu, depois que terminar a webconferência amanhã, responde. Mas a intenção, quando uma tarefa é postada, é que você responda antes da conferência, né? Para meio que você fazer uma preparação, uma prévia. Na verdade, lá no mapa de atividades já está pedindo para você fazer essa prévia, né? Mas tudo bem. Então, mas antes desse exercício, eu queria aqui reforçar em relação à oitava webconferência, por isso que eu estou colocando o vídeo aqui que eu fiz, né, da oitava webconferência, que foi justamente a aplicação da ferramenta em MATLAB, que a gente mostrou na webconferência passada, para resolver duas treliças. Eu fiz, né, na verdade eu tinha perdido o vídeo, eu tive que fazer de novo, né, o vídeo em relação ao momento síncrono da quinta-feira da semana passada. E quando eu terminei, eu deixei, vamos dizer assim, uma dica para vocês de, olha, compara o resultado que você está obtendo da ferramenta em MATLAB com a solução exata. E especificamente para esse problema, a gente já tinha feito em uma webconferência esse mesmo problema utilizando o SMS. E quando eu fui fazer a comparação, não bateu a solução em termos de reação de apoio e de tensão. No caso, a gente não tinha calculado tensão, mas tinha calculado força normal, era só dividir pela área da seção transversal e calcular a tensão. E quando eu comparei a tensão, não batia. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que foi que a gente fez de errado? Então, agora eu vou compartilhar a ferramenta, eu vou compartilhar aqui o MATLAB para a gente identificar o que foi que a gente fez de errado. Tudo bem? No próprio vídeo, eu acho que eu já faço uma observação, né, com um comentário fixo falando, olha, no vídeo tal, que é esse daqui que a gente está construindo, vai ter, vamos dizer assim, a resposta do que a gente fez errado no vídeo anterior. Guerindo, você pode me informar se a janela ela foi compartilhada? Tô vendo o MATLAB aqui. Tá vendo? Perfeito. Hoje eu não estou reproduzindo o meu vídeo para não acontecer o que aconteceu na webconferência passada, né? Truncando o áudio, demorando esse compartilhamento de
de aplicativos. Então, como na verdade eu não vou aparecer mesmo, né? O importante é a voz e o que eu estou explicando, então eu não estou transmitindo o meu vídeo. Então, o que foi que a gente fez de errado? A única coisa que a gente fez de errado na simulação daquela treliça, daquelas duas treliças utilizando essa ferramenta associada a esse material aqui desse autor, foi justamente no arquivo de entrada de dados, eu vou puxar ele aqui, quando da aplicação das forças do meu problema. O que foi que a gente fez? Né? O que foi que a gente fez quando da aplicação das forças em nosso problema? Simplesmente a gente pegou os graus de liberdade associados à força, né? E, na verdade, transpôs, né, os valores dessas forças, acompanhando, né, o sentido do sistema de coordenada que a gente deu e colocando essas forças nos graus de liberdade. Por exemplo, na primeira treliça, as forças elas estavam aplicadas, deixa eu ver, eu não tenho aqui, mas no vídeo a gente tem. Eu não quero mostrar uma outra tela aqui, mas eu não sei se vocês lembram que a gente tinha uma força, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações que eu acho que eu tenho, para não ter que sair dessa tela. Eu lembro que a gente tinha, né, aplicado as forças no nó de incidência 3, né, que a gente deu, e no nó 6. Tudo bem, gente? Não foi isso? Ou seja, na primeira treliça, a treliça de 9 barras, a gente aplicou as forças. Né? A estrutura tem força aplicada no nó 3 e no nó 6. O que foi que a gente pensou? Bom, o programa ele me enumera os graus de liberdade associados aos nós na ordem crescente. Então, como na treliça eu tenho 2 graus de liberdade por nó, então eu vou ter, né, no nó 1 o primeiro e o segundo grau de liberdade, no segundo nó o quarto e o quinto grau de liberdade, no nó 3 o 6 e o sétimo grau de liberdade. Por isso que a gente aplicou em 6, 0 e em 7, menos 5,34 vezes 10 a menos 3, porque o sétimo grau de liberdade se referencia ao deslocamento na direção y, e para a treliça, o nosso sistema é xy, o x vai da esquerda para a direita e o y de baixo para cima. Aí a gente continua, né? O nó 4 são os graus 8 e 9. Não, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, na verdade, né? A gente até fez errado aqui. Né? Não, aqui já está certo, aqui que eu mudei. Mas se você pegar o livro, né? Na verdade, ele tá 1, 2, 3, 4, ele estava, né? Se você pegar, né, o que você anotou, desculpa, o que você anotou, ele estava assim, né? 5, 6 e 11, 12. Né? Porque a gente fez a aplicação das forças nessa lógica, né? O primeiro nó, eu tenho os graus de liberdade 1, 2. O segundo nó, 3, 4. Depois, no terceiro nó, 5, 6. Depois, o quarto nó, eu tenho 7, 8. Não é? Quinto nó, 9, 10. Sexto nó, 11, 12. A gente fez o problema assim. Veja que o que eu tenho aqui de resultado é o resultado já correto, mas eu vou rodar, né? Eu vou rodar agora a treliça para a gente recuperar o resultado que a gente tinha feito e é o resultado que tem no vídeo, em termos de reação de apoio e tensão, que está errado. Tá? O que a gente tinha o que a gente tem no vídeo anterior é esse resultado de tensão aqui, que ele não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a ferramenta ela foi preparada para uma lógica e a gente tem que entender essa lógica. Na verdade, a gente foi construindo com a lógica que a gente vem utilizando lá no SMS, por exemplo. Mas não é a lógica dessa ferramenta. E o único ponto errado foi justamente a lógica aqui para se estabelecer o vetor de força. Olha só. Eu não sei se vocês lembram, mas no próprio vídeo,
né, da conferência anterior, eu comentei sobre essa subrotina aqui, esse setup ID. O que é que ele faz? Esse setup ID aqui, ele faz uma redenominação dos graus de liberdade, originalmente denominados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja, nessa situação agora, olha só, eu vou colocar aqui o ID e a gente vai ver o que é que ele faz. Essa ferramenta, ela identifica os graus de liberdade, né, onde tem condição de contorno aplicada, os nós onde tem condição de contorno aplicada, que a gente diz para a ferramenta, e ele faz uma renumeração desses graus de liberdade, colocando, né, como primeiros graus esses que estão prescritos. Então, ele denomina o 1, o 2 e o 3 como graus prescritos e reescreve os outros graus a partir dessa renumeração. Por exemplo, na treliça de 9 barras, como a gente tem o primeiro, o segundo, não é? E, não é, originalmente, o 7º grau de liberdade, veja que esse ID ele tem 12 posições. Ele tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, originalmente, né, os graus prescritos são 1, 2 e o 8º, que é o deslocamento na vertical. O que é que ele faz? Ele pega esses graus e reescreve os prescritos como 1, 2 e 3. Ou seja, a primeira posição, como ela é prescrita, ela vira 1. A segunda posição, como ela é prescrita, ela vira 2. E a 8ª posição, como ela é prescrita, ela vira 3. Então, a terceira, aí o que é que o programa me faz? Ele redenomina de 4 e assim vai. Né? 5, aí ele segue 5, 6, 7, 8, né? Claro, ele pula essa que ele já denominou de 3, 9, 10, 11, 12. E o vetor de força, ele tem que ser colocado para essa nova configuração de graus de liberdade que foram colocados. Por quê? Porque senão você vai misturar, vamos dizer assim, a lógica do programa com uma coisa de vetor de força que não conversa com aqui. Né? Por quê? Porque, veja, as reações de apoio, né, elas estão justamente caracterizadas nessas posições 1, 2 e 3. Tá? Senão a gente vai estar colocando, né, elemento no vetor de força na posição, vamos dizer assim, do elemento reativo, que não existe. Então, veja, o nosso nó 1, originalmente, agora com essa nova configuração de grau de liberdade, ele tem os graus de liberdade 1 e 2. O nó 2, com essa nova configuração de grau de liberdade, antes ele tinha, o nó 2, ele tinha o grau 3 e 4, mas agora não, ele tem os graus 4 e 5. Vocês estão entendendo? O nó 3, antes ele tinha os graus de liberdade 5 e 6, mas agora ele tem o 6 e o 7. Então, na verdade, o vetor de força desse problema, né, ele precisa justamente ser colocado aqui, ó, inicialmente, nos graus 6 e 7. Tudo bem, gente? Não no 5 e 6. Por quê? Porque essa ferramenta condiciona a solução do problema para essa lógica de colocar, né, no início lá do meu sistema KUF, na primeira parte do K, os graus prescritos. Ele não coloca os graus de liberdade em ordem crescente. Faz aquela lógica que a gente vinha fazendo no SMS. Então, vai muito de acordo com o que eu comentei com vocês. Vocês podem utilizar qualquer ferramenta para fazer a prova, contanto que saibam utilizar a ferramenta e essa ferramenta te dê a resposta correta. Porque se você fizer a prova simplesmente colocando uma entrada, me dando para eu corrigir a saída e a ferramenta, né? Se você não fez direito, eu vou considerar simplesmente por exemplo, se você pegar essa ferramenta, eu sei que não foi você que fez essa ferramenta, não é? Porque eu estou te mostrando, não é, ela. E utilizou essa ferramenta de forma errada,
eu só vou ter condições de te avaliar em cima do resultado que você me colocou. Se você colocou certo, ok. No meu entendimento vem o quê? O cara entendeu a ferramenta, sabe mexer a ferramenta, sabe adaptar a ferramenta para analisar aquele problema. Então, não adianta. Pegou uma ferramenta, eu tenho que estudar. Ou eu faço a minha, ou eu encontro uma e estudo, né? Aplico ela em vários exercícios que eu já fiz, por exemplo, no SMS, que eu tenho como garantir que ela está redondinha, para não acontecer o que aconteceu aqui. Tudo bem? E a outra força, ela está correta, porque na sequência dos graus de liberdade, essa força que foi aplicada, ela foi aplicada justamente nos graus 11 e 12, e o 11 e 12 não mudou. Então, quando eu rodo agora, não é, eu encontro as reações de apoio, eu encontro, né, ele está rodando, eu não tive paciência, não, na verdade eu não rodei com o TRUS, né, no programa principal, então agora eu vou rodar agora no TRUS. E ele vai me dar. Então, eu tenho agora as tensões, né, com lógica no que tinha que dar realmente, comparando lá com o SMS e fisicamente com o que a gente tinha que obter do problema, e as reações de apoio também, batendo. Tudo bem, gente? Para esse problema e para o outro problema. Se vocês quiserem que eu rodo aqui, a gente roda. É só chamar o arquivo, que é esse daqui, que é o que eu fiz da outra treliça, não é? A outra treliça, se eu não me engano, o que ele fez aqui? A gente tinha, não é? Não, era assim, a treliça, deixa eu lembrar, não é? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, os graus de liberdade originalmente era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o problema, ela tem, né, nó prescrito em 1 e em 3. Então, os graus de 1 vira 1, 2 e os graus de 3 viram 3 e 4. Depois eu vou ter 5 e 6 e 7 e 8. Então, aqui, na verdade, ó, ele tem que ser aplicado em 5 e em 6, obrigatoriamente. Tá? Então, se eu fizer essa pequena mudança, eu vou agora recuperar novamente a solução, né, exata do meu problema. Eu agora só tenho que tomar cuidado aqui com o pré-processador, que eu tenho que mudar o arquivo ativo aqui da minha análise. Eu vou sair do arquivo de input de 9 barras e vou para o 5. Eu volto lá para meu programa principal e rodo o meu problema. E agora ele sim você pode comparar aí com a solução exata, que vai bater com a solução exata. Veja que o ID agora desse problema é aquele que eu comentei. Ele originalmente, veja, eu tenho um vetor de 8 graus, né? De 8 entradas, que seria originalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Ou seja, primeiro nó, segundo nó, terceiro nó, quarto nó. Originalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas como o nó 1 e o nó 3 tem grau prescrito, né, ele vai chamar justamente o do nó 1 tem grau 1, 2, e do nó 3 ele chama 3, 4. O do nó 2, que originalmente era 3, 4, ele muda para 5, 6. E o do nó 4 fica 7, 8. Por que ele faz isso? Por conta do solver que ele aplica. Veja, o solver que ele aplica. Veja que eu falei, olha, depois vocês estudam a lógica de como ele trabalha para resolver o sistema KUF. No SMS a gente não discute, né? Numericamente como é que o SMS resolve. Aqui também, tá? Não é essa a intenção, tá? De discutir qual é a estratégia numérica de solução do sistema de equação KUF. A gente só está, né, aplicando algo que me resolva. Aqui ele resolve justamente com essa lógica, né, de colocando nessa primeira parte da matriz de rigidez justamente os elementos que estão aí com a condição de contorno prescrita.
Tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria colocar nesse início da nossa conferência. Mas todo mundo acha que conseguiu entrar. Ninguém me pediu. Era isso que eu queria colocar nessa conferência inicialmente. Alguém tem algum questionamento? Então, o que eu tinha colocado lá no vídeo da 8ª webconferência, a única incoerência que tinha era justamente essa alimentação do vetor de força, que estava discordante com a lógica da ferramenta que a gente trabalhou na aula passada. Só isso. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma observação? Tem alguma dúvida? Podemos passar para o tópico da aula de hoje? Por mim, sim. Perfeito. Então, quem não conseguiu, vamos dizer assim, entender, volta novamente nesse vídeo, pega a conferência anterior, assiste novamente, né? Bate aqui no início desse vídeo que vai fazer todo sentido. Né? Cada ferramenta vai ter uma lógica e a aula de hoje, a conferência de hoje vai trazer justamente isso novamente. Então, a gente vai começar, né, a aplicar, né, a gente vai utilizar duas ferramentas. Inicialmente, vamos trabalhar esse exercício no SMES e depois a gente vai trabalhar esse mesmo exercício utilizando um conjunto de arquivos do MATLAB daquela referência que a gente já tinha utilizado na primeira nossa aula prática do livro. E está postado lá no site, vocês já baixaram, quem não baixou já pode baixar esse arquivo, esse conjunto de arquivos, né, de MATLAB para analisar pórtico, mas no início agora a gente vai trabalhar com SMS, tudo bem? Eu coloquei hoje também, né, uma observação, eu acho que deixa eu ver aqui que vídeo foi que eu coloco aqui para vocês. Foi na aula 15B, na 5ª webconferência, que justamente, vamos dizer assim, é o vídeo teórico sobre o tópico que a gente vai tratar hoje, que é o último tópico que vai ser cobrado em prova, explicitamente, né, que é a aplicação de elementos finos para análise de pórticos. Na 5ª webconferência, onde eu apresentei a parte teórica, né, vamos dizer assim, um descritivo, né, da nota de aula lá que eu disponibilizei, no minuto 22:50, isso está lá no vídeo, no comentário fixado. Eu cometo um erro quando eu falo, né, da matriz de transformação de treliça e de pórtico, que eu falo que ela tem uma pequena diferença em termos daquela apresentação, né? Cosseno, menos seno, seno e cosseno. Eu falo que pórtico é assim e que treliça, na verdade, tem o sinal do seno trocado, né? Em cima é seno e embaixo, no elemento, na linha 2 e na coluna 1, ele é menos seno. Não é verdade. Eu me enganei. Tá? Na verdade, o que é que mas o que segue adiante tá exato. Ok. A matriz de transformação ela é a mesma. Né? O que eu tenho, né, em treliça e em pórtico, a gente obteve a mesma matriz. Tá? Eu tenho cosseno, menos seno, seno e cosseno. Qual vai ser a diferença? A diferença é justamente aquilo que eu coloquei na tarefa, né? Na primeira pergunta da tarefa. Tá? A diferença de uma matriz de transformação para outra não está no seno e cosseno. Está no ângulo, na direção do ângulo que a gente precisa pegar para caracterizar aquela matriz de transformação. Quem me responde? Na matriz de transformação de treliça, o sentido do ângulo, ele é horário ou anti-horário? Essa foi uma pergunta que eu fiz lá na tarefa, que foi posta lá no CIGAR. Em treliça, o ângulo positivo que eu tenho que colocar naquela matriz de transformação, ela é horário ou anti-horário? Anti. Ela é anti-horário. E em pórtico? Horário. Horário. Mas ela é horário para a nossa apresentação. Tudo bem, gente? Ela é horário para a nossa apresentação. Treliça
anti-horário para a nossa apresentação. A nossa apresentação em treliça foi convencionada com um XY em que condição? No plano. X positivo da esquerda para a direita e o Y positivo de baixo para cima. Não é isso? E no problema de pórtico, o que foi que a gente convencionou? Um X positivo da esquerda para a direita e um Y positivo da onde, gente? De cima para baixo. É essa a diferença da matriz em si. É o ângulo, a direção do ângulo que você pega. Quer dizer, na verdade, o sentido do ângulo que você pega. Tudo bem? É essa a diferença. Tudo bem? Mas eu fiz as correções, deixei os avisos lá fixados bonitinho e eu estou agora formalizando aqui nesse novo vídeo que eu vou postar o que é, né, qual é a diferença em si. Então, eu vou agora compartilhar com vocês, eu vou interromper esse compartilhamento, vou compartilhar um outro aplicativo, que é o aplicativo do SMS. Vou compartilhar. Mas não é esse. Vou interromper aqui. Não é esse o... Jesus. Não teria problema, era só eu mudar a janela. Wesley. Vamos lá. Compartilho. E aí, Guerino, só me confirma se o compartilhamento está aí para vocês, visível para vocês. Pra mim tá carregando aqui. Tá carregando, né? E aí eu vou mudar a página aqui. Deixa eu mudar a página. Vou colocar o exercício dessa webconferência. E aí a gente vai resolver esse exercício agora, tanto no SMS, quanto na ferramenta utilizando o MATLAB. E aí vocês vão ver algumas diferenças. Quais são as diferenças? Gente, a diferença é que eu adotei uma apresentação e a ferramenta que a gente vai utilizar no MATLAB, fundamentada no livro, utilizou uma outra referência em termos de sistema de coordenada. Então, vocês têm que ter muito cuidado com a ferramenta que vocês trabalham, né? Por quê? Porque lá vai ter uma referência, ele vai te dizer o que, né, qual a estrutura de transformação que ele utilizou, para não fazer caca. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber onde está pisando. Já está ativo aí para você, Guerino, ou não? Aqui tá carregando ainda, professor. Tá. Aqui também, professor. Está demorando um pouquinho, mas vamos lá. Tem alguma dúvida em relação a essa diferença entre a matriz de pórtico e a matriz de transformação de treliça? A apresentação dela é a mesma. Na verdade, o que é que acontece? Vocês, vamos dizer assim, no processo de calcular a matriz K, né, tanto de treliça quanto de pórtico, não utilizam, vamos dizer assim, essa transformação diretamente. Por quê? Porque ela já foi embutida. Né? Eu peguei essa transformação, pré-multipliquei pela K elemental, né? E pós-multipliquei pela K elemental transposta para conseguir aquela K, né? De treliça, contando já essa transformação, né? Que é de treliça é aquela matriz 4x4 e aqui de pórtico 6x6. Por que ele está demorando tanto assim, hein? Vamos lá de novo. Deixa eu interromper o compartilhamento, voltar lá e compartilhar. Janela aplicativo, vou compartilhar. Vamos ver se ele vai agora. A única diferença é justamente essa questão do ângulo que a gente pega. Nada ainda, nada ainda. Você tá compartilhando só do aplicativo da tela inteira, professor? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Compartilhar. Janela do aplicativo. Aplicativo aqui. Compartilhar. Para ver se vai mais rápido. Porque eu acho que eu fiz o da tela inteira mesmo. Foi. Vamos ver se ele... Opa! Vamos ver se ele... Compartilhamento de tela foi encerrado.
É, aqui tá como se estivesse carregando pra mim. Deixa eu ver aqui, enquanto isso, Murilo. A matriz de rigidez global de referência está diferente do arquivo do SMS. Aqui. Já entrou. Qual foi a pergunta, Murilo, que você fez? Foi em relação ao anterior, o início da aula, ou em relação a esse ponto novo que eu comentei? A esse exercício, né? A esse exercício é justamente isso que eu estou colocando agora. No SMS, a gente vai adotar a lógica que a gente vem desenvolvendo aqui no curso, tá? Eu vou voltar lá para o aplicativo, tudo bem, gente? Então, no SMS, a gente vai utilizar a lógica de trabalho nossa, né? O nosso sistema de coordenada aqui é quem? É y para baixo. Eu vou colocar aqui nesse problema, né, que o meu sistema de coordenada ele está atrelado no nó 1, a origem dele, com o y para baixo, né, e o x da esquerda para a direita. Tudo bem? Perfeito. Foi isso que a gente fez. O nosso sistema de coordenada ele foi feito para que o nosso grau de liberdade, por exemplo, de viga, o deslocamento dele positivo, né, na referência local do elemento é sempre para baixo. Né? E o x, né, na referência do elemento está sempre associado à incidência nodal. E a rotação positiva do nosso sistema de coordenada, né, a nossa rotação positiva, né, o nosso grau de liberdade de rotação positiva é sempre no sentido que horário, igual ao sentido que eu tenho que dar, né, para o ângulo que eu vou pegar, é sempre no sentido horário, né, por conta da transformação que a gente fez. A gente vai ver já que para esse mesmo exercício no MATLAB que a gente vai fazer, o sistema está diferente, mas a gente tem que saber disso. Né? Eu vou pegar, abrir o livro lá e mostrar para você que ele construiu a ferramenta do MATLAB em outro sistema. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Tudo bem? Então, aqui a gente usa a ferramenta do SMS, que a gente está já cansado de saber. O que eu vou fazer com esse problema? Ele já colocou aqui a minha discretização. O que eu fiz para seguir a mesma lógica, vamos dizer assim, do que a gente vai fazer no MATLAB, é denominar esse elemento vertical esquerdo aí de 3 metros, entre o nó 1 e 2, de elemento 1, com a incidência nodal de 1 para 2. O elemento 2 é justamente esse entre os nós 2 e 3, com a incidência nodal de 2 para 3. E esse outro elemento vertical direito, denominado de 3, com a incidência nodal de 3 para 4. O que é que vai mudar na nossa apresentação para a apresentação do MATLAB que a gente vai fazer? É justamente o cálculo do ângulo. Tanto nessa ferramenta quanto na ferramenta do MATLAB, a gente vai precisar colocar o ângulo. A gente não calcula o ângulo lá com uma outra estratégia que eu já mostrei aqui no curso. Que eu poderia calcular o ângulo a partir dos dados geométricos do problema. E não me preocupar aí com a transformação que ele fez. Tá? Mas aqui não. Aqui eu preciso do ângulo obrigatoriamente. Para colocar aqui para a minha matriz calcular, né, o K elemental 1, 2 e 3 para depois compor o K global com uma K, né, 1, 2, 3 coerente com a transformação que eu fiz. A transformação que eu fiz, que eu desenvolvi com vocês, é uma transformação que eu faço, né, eu pego o ângulo entre o x global e o x local do elemento, no caso de pórtico, no sentido horário. Por exemplo, nesse elemento 1, a incidência nodal, a incidência nodal está de 1 para 2. E isso está de acordo com a segunda pergunta que eu faço lá na tarefa. Lembram da segunda pergunta que eu faço no segundo questionário? Desculpa, no segundo questionário. Eu pergunto assim, o que é que pode mudar, o que é que pode influenciar a incidência nodal, não é? Na simulação de pórtico e treliça por elementos finitos? É justamente na determinação do ângulo. Porque se eu mudar a incidência nodal, muda o ângulo que eu pego. Por exemplo, na incidência nodal de 1 para 2, o meu x local está aqui, ó. Está aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Tá? E o meu x global está aqui, ó, da esquerda para a direita.
Então, o ângulo que eu pego para pórtico é o ângulo entre o x global e o x local no sentido da transformação, que é no sentido horário. Veja, positivo aqui, ó, 270 graus. Perfeito, gente? Se eu tivesse colocado uma incidência nodal de 2 para 1, o meu x local do elemento estaria aqui para baixo. E o ângulo seria quanto? 90. Mas é o controle que eu dou pela incidência nodal. E esse controle é importante porque depois vai fazer diferença quem são os graus de liberdade que estão, né, originalmente, né, no vetor aqui, por exemplo, no vetor que a gente vai obter elemental, de deslocamento nodal, se eu chamo a incidência nodal de 1 para 2, as duas primeiras entradas desse vetor estão associados a esse nó 1. E os outros dois, as outras duas posições, associado ao nó 2. Se eu tivesse dado a incidência nodal ao contrário, por exemplo, de 2 para 1, as primeiras duas posições desse vetor elemental estão associadas ao nó 2. E as duas últimas posições ao nó 1. Então, mudou a incidência nodal, muda a lógica para a determinação, né, do ângulo e de outras coisas que eu vou ver mais embaixo. Tudo bem? Esse problema, ele tem um módulo de elasticidade constante de 210 vezes 10 a 9. É tudo em unidade, né, que eu já coloquei aqui compatível, né? É Newton e metro, né? Aqui no caso, módulo de elasticidade, Newton por metro quadrado. A área, 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E a inércia, 5 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. O comprimento desse elemento aqui é 3 metros. E com, né, já a matriz de pórtico elemental, né, já processada. Veja que aqui dentro eu tenho a matriz de pórtico descrita, não é, em coordenadas no sistema local, transformado para o sistema global. Como? A partir da pré-multiplicação e da pós-multiplicação, da transposta da matriz de transformação, que me deu isso daqui. Né? E aí a gente já esqueceu, né? Vamos dizer assim, como se chegou a isso daqui. Mas isso daqui se chegou a partir justamente daquele desenvolvimento que foi mostrado lá na teoria. E esse ângulo daqui, ele tem que fazer todo sentido com a transformação de pórtico. Então, aqui eu já tenho a primeira matriz de rigidez. O segundo elemento, qual é o ângulo? A incidência nodal de 2 para 3. Então, a incidência nodal está aqui, ó, é um eixo x paralelo, né, ó, ao eixo, né, ao eixo x global. Né? Na verdade, aqui, né, eu não tenho nenhum ângulo, né, entre x e o x local. Então, ângulo zero. Eu não tenho defasagem nenhuma entre esses dois eixos, então por isso que o ângulo é zero. E aí eu tenho a minha matriz de rigidez. E finalmente eu tenho o elemento 3, né, com a incidência nodal de 3 para 4. Veja, gente, a incidência nodal de 3 para 4. Então, o meu x local está aqui, ó, né, ó, nesse sentido. E o meu global está aqui, ó, nesse sentido. Então, o ângulo é de x para o x local horário, 90 graus. 90 graus. Está aqui. Perfeito. E aí eu faço, né, o que a gente já sabe. Pego, né, construo a matriz de espalhamento, né, caracterizo o vetor de força. Nesse problema de pórtico, gente, eu não tenho força uniformemente distribuída, eu só tenho força concentrada. Então, isso daqui que já foi apresentado já caracterizou a discretização mínima necessária para resolver esse problema para o pórtico, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, uma carga uniformemente distribuída que morresse aqui a 1,5 m, do ponto 1, do nó 1, quantos elementos... Né? Qual seria a discretização mínima, né, em termos de nós, de quantidade de nós, né, e, consequentemente, de elementos para eu analisar esse problema? Eu teria que colocar mais um nó, né, para cravar essa carga distribuída inteira dentro do domínio do elemento finito e o restante continua a mesma coisa. Né? Eu teria aí 5 nós e 4 elementos finitos, tudo bem? E aí eu teria, por exemplo, para esse elemento, um vetor de força, né, com posições diferentes de zero, que não é o caso desse elemento. Por que eu fiz questão aqui de colocar o vetor de força com todas as entradas nulas? É para mostrar para você que eu não tenho nenhuma carga uniformemente distribuída, tanto transversalmente à barra,
quanto tangencialmente à barra. Porque você tem que enxergar que esse primeiro elemento aqui do vetor, desse vetor aqui de força, ele corresponde ao deslocamento, né, no eixo do elemento. Esse outro ao deslocamento transversal ao elemento. Né? Vamos dizer assim, na verdade, aqui eu tenho vetor de força em coordenadas globais. Né? Seria x, né, na direção x, na direção y, e a rotação, x, y e rotação. Quando a gente for resolver lá embaixo, né, o pós-processar o nosso problema, a gente vai querer enxergar os esforços nos nós. Então, a gente vai transformar para a coordenada local e vai fazer sentido com o que eu estou falando, né? Transversalmente ao eixo e tangencialmente ao eixo. Tá? Mas eu fiz questão de colocar eles aqui zero, porque eu não tenho nenhuma carga uniformemente distribuída. Se eu tivesse, eu teria que colocar, né? QL sobre 2, Q chamando carga tangencial e P chamando carga transversal ao eixo da barra. PL sobre 2, depois quem? PL ao quadrado sobre 12, QL sobre 2, PL sobre 2 e menos QL ao quadrado, PL ao quadrado sobre 2. Desculpa, eu chamei de Q a tangencial e P a transversal. Então, é QPP, QPP. Tá? Só que aqui é menos PL ao quadrado sobre 12. Isso vocês têm tudo, né, na nota de aula, no material que a gente disponibilizou. Então, tomar muito cuidado. Por que eu fiz isso? Porque eu vou juntar isso daí por meio da matriz de espalhamento e colocar os vetores de força e de momento concentrados que são desse problema, considerando o sinal positivo e o sentido positivo que a gente deu para o nosso sistema. Vamos lá. Então, eu apliquei aqui a minha K global a partir do espalhamento, está aqui. E agora, defini o meu vetor de força global, colocando aqui, né, as forças concentradas. Veja que para o meu sistema de coordenada, que o x é da esquerda para a direita e o y, né, de cima para baixo, o x ele entra negativo nesse grau de liberdade correspondente que ele está ativando. No nosso caso aqui, a gente está colocando os graus de liberdade crescente, né? Diferentemente daquela ferramenta lá que a gente fez para a treliça. Né? Quando eu aplico as condições de contorno, eu tenho que renumerar essas denominações de grau de liberdade, que não é o nosso caso aqui. Então, originalmente, nesse problema, eu tenho quem? 1, 2 e 3, porque pórticos são 3 graus de liberdade por nó. Né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui está 1, 2, 3, ele ativa o quarto, né? Ele está associado ao x. Né? Então, eu vou colocar 20 kN negativo na quarta posição do meu vetor, né, de força global. Que está aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Né? Vamos ver onde entra o momento. Né? 4, 5, 6. Depois, 7, 8, 9. Ele entra no nono. Pergunta, ele entra positivo ou negativo? Não vale falar porque você já viu. Tem que falar porque entendeu. Qual é o sentido aqui do momento concentrado que ele está dando? Ele é horário ou anti-horário? Gente, está aqui. Qual é o sentido? Hã? Esse sentido do momento aqui, ele é o quê? Anti-horário. Tudo bem, gente? Ok? É só pegar a regra da mão direita aí e aplicar na tendência que ele está colocando aí de giro no nó, você vê que ele gira no sentido anti-horário. Veja, para pórtico, o grau de liberdade de giro, que é citado pelo momento, ele é positivo horário ou anti-horário? Horário? Ele é positivo horário. Então, no vetor de força, eu tenho que colocar esse elemento negativo. E na posição 9. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que o sinal ele faz todo sentido com a apresentação que a gente deu. Se a gente não tomar cuidado, a gente coloca qualquer coisa e recebe qualquer coisa. Por isso que a gente tem que sempre se preocupar em conferir. Ok até aí, gente? Seguindo no que a gente vem aí fazendo em nossa disciplina, a gente aplica as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Nos graus de liberdade 1, 2 e 3,
e 10, 11, 12, né, eu tenho o quê? Engaste. Então, eu tenho valores nulos de deslocamento na horizontal, na vertical e na tendência de giro, do nó 1 e do nó 4. Ou seja, respectivamente nos graus 1, 2 e 3 e nos graus 10, 11 e 12. Tudo bem? Então, o que é que a gente faz? Identifica esses graus de liberdade, a posição deles na diagonal principal, substitui por 1, mata linha e coluna e ainda faz o quê? Na entrada do meu vetor de força, eu substituo esse elemento por 0. Perfeito? Então, eu fiz isso para os 3 primeiros e fiz isso para os 3 últimos. Agora, eu consigo inverter esse problema, multiplicar aqui pelo meu vetor de força e encontrar o meu vetor deslocamento. O que o prof fez? Aumentou bastante o número de casa decimal aqui, para a gente não ter aquele problema de arredondamento que a gente teve no problema de treliça da conferência passada, não, retrasada. E ficamos aí um bom tempo, né, buscando um erro que não existia, da terça-feira passada, né? Então, agora eu peguei o arredondamento, ou peguei aqui várias casas decimais, peguei agora a cálculo das reações de apoio, calculei aqui as reações de apoio pegando a minha matriz de rigidez, multiplicando aqui pelo vetor agora de deslocamento, encontrando as minhas reações, que faz todo sentido com os resultados que a gente vai obter no MATLAB já já. Eu deixo para você, né, comparar já já bonitinho, né? Para eu ver, né, as reações de apoio explicitamente, basta eu tirar as ativas, né, desse vetor que eu encontro aqui realmente o vetor de forças reativas, né? Esses 3 primeiros valores aqui e esses 3 últimos valores. Veja que os outros de dentro, né, eles são todos nulos porque eles estão associados a elementos, né, de forças possivelmente ativas que poderiam estar presentes, né, na minha estrutura, ou seja, são posições diferentes das posições onde eu tenho o apoio, né, restringindo aí os meus deslocamentos. Tudo bem até aí, gente? E aí, na sequência, a gente vem para o cálculo dos esforços internos. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem em pórtico, né, o cálculo dos esforços elemento a elemento. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque da mesma forma de viga, para o cálculo dos esforços, eu vou precisar recuperar as minhas funções de aproximação, no caso da força cortante de momento fletor, as funções de aproximação de viga em coordenada local, para calcular o V e o M aproximado por elementos finitos. Então, primeiro, eu calculo, né, vamos dizer assim, no sistema global, o meu vetor de força, né, nodal elemental, multiplicando quem? O K pelo vetor deslocamento. Depois, eu preciso transformar esse vetor de força global em um local. Fazendo o que, gente? Simplesmente pré-multiplicando. Aí sim, essa matriz de transformação não é a mesma que a gente utilizou lá, que era cosseno, menos seno, seno e cosseno. Ela tem que ser a transposta, porque é a transformação inversa. E a gente já sabe que essa matriz ela tem uma propriedade onde a inversa dela é igual à transposta. Aqui eu tenho o sinal trocado. Tá? Por isso que está o sinal trocado. Aqui não vem mudar sinal. Aqui está correto. Aqui está trocado mesmo. Porque aqui eu quero, a partir de uma informação global, calcular a local. Porque a matriz que a gente fez e que a gente denominou de matriz T de transformação era o quê? Dê-me uma informação local que eu calculo a global. Então, a gente, né, definiu essa matriz como matriz T. A transposta é justamente a inversa que me dá a situação, vamos dizer assim, dual. Né? Dê-me uma informação global, multiplique pela inversa da T, que é a transposta, que eu encontro a informação local. Agora, eu recuperei a informação local e a primeira informação e a quarta informação desse vetor está associado à força normal. E a segunda e a terceira
quinta e sexta estão associados, respectivamente, à força cortante e momento fletor. Eu estou transformando aqui também o deslocamento no sistema local. Por quê? Porque para eu calcular o V e o momento dentro do elemento finito, porque aqui eu estou calculando nos nós. Para eu calcular dentro do elemento finito, eu vou precisar da equação momento-curvatura, que vai estar descrita aqui embaixo. Tudo bem? E eu vou precisar também da função deslocamento, né? Já da equação momento-curvatura. E a curvatura, na verdade, é a derivada segunda do campo de deslocamento. E aí eu vou precisar da função de deslocamento aproximada, derivar uma vez, duas vezes para calcular a função momento e derivar uma terceira vez para calcular a função força cortante. E nesse sentido, e como essas funções elas são escritas em coordenadas locais do elemento finito, eu vou precisar do deslocamento também em coordenada local. Eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque senão eu vou pegar resultado em coordenada global, querer colocar nas funções de aproximação de viga, elas são definidas em coordenadas locais. Não vai dar certo, não vai bater os valores. Aqui não vai bater porque a gente está fazendo a coisa certa. Então, o primeiro e o quarto elemento, ele me dá a força normal no elemento. E aí eu tenho que enxergar o sistema de coordenada que eu adotei, né, em termos da incidência nodal. A incidência nodal do elemento 1, ele foi qual, gente? Do nó 1 para o nó 2. Não é isso? Tá? Então, os dois primeiros elementos desse vetor, eles estão aqui e... quer dizer, o primeiro elemento desse vetor, quer dizer, os três primeiros elementos desse vetor estão aqui e os três outros elementos desse vetor estão aqui. Então, o que eu estou buscando agora é entender a força normal. Então, é o primeiro e o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Então, 1 e 4. 1 está associado ao primeiro nó e o 4 associado ao segundo nó. Eu tenho que pegar o sentido da incidência, que é de 1 para 2, ou seja, é positivo de baixo para cima. Veja, então, o 1 aqui local me deu positivo. Então, se me deu positivo, é de baixo para cima, porque a incidência nodal que eu dei é de 1 para 2. Então, o positivo aqui, ó, segue esse sentido. E o segundo e o quarto elemento, ele me deu negativo. Então, é de cima para baixo. Então, o que é que essa notação aqui, associado à minha convenção de sistema, me dá como efeito físico de força normal nessa barra? É um efeito compressivo. Eu fiz o desenhozinho aqui para você enxergar. Tudo bem, gente? Ficou claro? Isso daí a gente já tinha comentado em outros exercícios. Eu só estou reproduzindo novamente um exercício de pórtico com uma lógica similar a que a gente já resolveu aqui, que está disponível no material do curso. Tudo bem? Agora, a gente vai calcular a força cortante no elemento 1, utilizando a expressão momento-curvatura, né? A expressão momento-curvatura está aqui, né? É o EI, né? V3 linhas. E o V3 linhas está aqui. Eu peguei aquelas 4 funções, né, que me dão a aproximação do campo de deslocamento de viga, porque é viga que vai me recuperar cortante e momento fletor. Derivei uma vez e derivei uma segunda vez e derivei uma terceira vez, né? Porque a derivada da função momento me dá cortante. Como eu já tenho V2 linhas, mais uma vez é V3 linhas. Os dois primeiros elementos eu não coloquei aqui porque eles são nulos, porque no primeiro elemento os dois primeiros nós estão engastados, então os deslocamentos são nulos. O que é que eu faço? Eu pego, não é, os dois não, os três, né? Eu estou confundindo com treliça, aqui é pórtico. São 3 deslocamentos, né? Deslocamento na horizontal, né? No eixo do elemento, aqui que é já em coordenada local, no eixo do elemento, transversal ao elemento e a rotação, né? Então, veja, só que o primeiro e o quarto, né? O primeiro e o quarto eu não pego, porque aqui, né, para o cálculo de V e de M, o que eu pego é o quê? É o deslocamento transversal ao eixo e a rotação. Deslocamento transversal ao eixo e rotação. Então, por isso que só entrou esse valor aqui de menos 0,003 alguma coisa e menos 0,0007 alguma coisa, tá? Aqui e aqui. E isso daqui que eu coloco, o bateu com o valor nodal, eu já sei, não é?
que da aproximação que eu tenho de viga, que é uma aproximação de grau 3, quando eu derivo 3 vezes, eu vou ter uma constante. Então, a função força cortante dentro, né, dos elementos de pórtico vão ser constantes. Que nesse caso aqui bate com a solução exata. Por quê? Porque a solução exata também é constante. Tá? Diferentemente, por exemplo, do caso que a gente já fez de viga, que a gente tinha uma carga distribuída, que a força cortante era linear e a aproximação por elementos finitos é constante. Vai dar um erro. Tudo bem? E a mesma coisa eu faço para descobrir a função momento fletor dentro do elemento finito. Simplesmente eu pego as funções de aproximação de viga e derivo uma vez e duas vezes. A gente é uma equação de grau 3, passa para uma equação de grau 1, e aí eu calculo bonitinho e pego pontos, né, no meu domínio. Como esse domínio vai de 0 a 3, eu peguei em 0, em 2, em 3, eu poderia ter pego em 1,5, quantos pontos você quiser aqui. Simplesmente eu coloquei aqui, tanto para o elemento 1, para o elemento 2 a mesma coisa, para o elemento 3, muito similar a mesma coisa. Esse arquivo vai estar disponível lá no site da disciplina e vocês podem enxergar bonitinho. E depois, né, comparar com a força normal exata do problema que eu rodei aqui, utilizando o F2. A força normal. Aqui eu coloquei aqui as reações de apoio. Veja, a reação de apoio aqui dá 8,6 para cima, né, no nó 1, e no nó 4, 8,6 para baixo. Né? Veja, no nosso sistema de coordenada, como o sistema o y positivo é de cima para baixo, essa reação nossa aqui ela vai aparecer negativa e essa aqui vai aparecer positiva. Vamos ver lá, no vetor de reação de apoio. Tem que ser. Então, vamos pegar o vetor de reação de apoio. Tá vendo? A primeira na vertical aparece negativa e a outra vertical aparece positiva, de acordo com o nosso sistema de coordenada. Possivelmente, para esse exercício, na ferramenta que a gente vai utilizar já já, ele não funciona dessa forma. Vai mudar a lógica. Então, tem que mudar as coisas e a gente tem que entender o que é que está mudando de uma referência para outra referência. Eu tenho a força, veja aqui nessa barra comprimida, como a gente obteve, no valor de 8 e alguma coisa, vamos lá, aqui está em kN, tá? Veja que o valor do elemento 1 da força foi 8,6, bate com o exato certinho. Força normal, tá? Força cortante, constante, bateu com elementos finitos, que aqui tá o exato também está constante, e o momento fletor exato aqui, possivelmente batendo aí com o resultado de elementos finitos. Tudo bem, gente? Posso passar para a solução desse exercício utilizando o MATLAB? Vocês têm alguma pergunta em relação a esse exercício? Para essa ferramenta? Alguma coisa que não ficou clara? Professor, só quando o senhor falou sobre os termos que anulavam na função de aproximação, eu fiquei um pouco confuso. Você poderia voltar lá rapidamente, por Sim, gentileza? vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e utilizar um quadro, né, para explicar, porque eu tô sem... eu vou sair dessa tela do compartilhamento, desse aplicativo, tá? E vou, como a gente tem tempo, né, tem 1 hora ainda, eu consigo explicar isso direitinho utilizando aqui, né, porque isso daqui, possivelmente, na quinta-feira, eu vou utilizar bastante, né? Que é esse quadro. Né? Eu fiz um investimento aí, eu tive que comprar, Guerino, o aplicativo, não teve jeito. Comprei um aplicativo e eu vou querer fazer isso muito na próxima aula, utilizando como se fosse uma lousa. Utilizando como se fosse uma lousa. E aí eu quero fazer essa simulação agora e ver se a gente consegue fazer isso. Já está simulado aqui, já está espelhado aqui, agora eu vou espelhar a tela e compartilhar com vocês e enxergar se... Vocês estão vendo agora o caderno?
Ainda não, professor. Vamos esperar aqui. O aqui não tá nem carregando, tá só bem-vindo à conferência. Não está carregando ainda. Vamos lá. Aqui eu compartilhei. Compartilhei. Vamos lá, agora eu acho que ele vai começar a compartilhar a tela inteira. Aí, tá carregando. Aí, foi. Tudo bem? Aham. Então vamos lá. Vamos ver se funciona, se aparece aí direitinho para vocês. Então a pergunta foi o Kelvin? Perguntou? Quem foi que perguntou? Isso eu mesmo, professor. Então, o que é que acontece? Nesse problema, eu tenho o quê? Eu tenho esse pórtico aqui. Vamos lá. Eu tenho esse pórtico aqui. Perfeito? Então, ele está engastado aqui, está engastado aqui. Vou colocar a incidência nodal, né? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E o elemento 1, que a gente trabalhou e foi o elemento aí da sua dúvida. Então, nesse elemento 1 aí, né, aí eu tenho aqui o meu sistema de coordenada global, x, y, tudo bem? E no caso aqui desse elemento 1, eu tenho esse sistema de coordenada local aqui. Eu vou tirar ele aqui, vou colocar ele aqui embaixo. E aí eu tenho um sistema de coordenada local que é esse daqui, ó. Né, ó. X local e o y local, tá? Nó 1, nó 2. Para esse problema daqui, né, e para esse elemento daqui, o que é que eu tenho? Nesse primeiro nó, eu tenho 3 graus de liberdade, e a gente chamou esses graus de liberdade nessa situação aqui de ferramenta de 1, 2 e 3, e esse daqui de 4, 5, 6. Ou como você queira falar, né? Tipo, é o 1, V1 e θ1, o 2, V2 e θ2, né? O 1, V1, θ1, o 2, V2, θ2. Mas para um programa como a gente está vendo, que possivelmente vai utilizar algo mais automatizado, eu não consigo chamar de letra, eu tenho que chamar de número, de posição, vai ter vetor, vai ter matriz que vai guardar isso. Lembra daquele do ID, da ferramenta que a gente utilizou de treliça? Basicamente utilizando, né, uma lógica, né, de mapeamento. Então, aí aqui eu tenho as minhas funções, né? φ1, φ2, φ3, né? Sendo que φ1 está associado à barra sobre força normal, né? E φ2 e φ3, elemento de viga. Então, barra sobre força normal, viga, viga. Barra sobre força normal, viga, viga. Então, para viga, eu vou precisar, né, das funções φ2, φ3, φ5, φ6. Da aproximação. Né? São, né, 2 graus. Para viga, não é porque o elemento de pórtico é viga mais treliça, viga mais barra sobre força normal. O que é que acontece? Na aproximação de viga, né, para esse elemento daí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma φ2 vezes, vamos dizer assim, né, o grau de liberdade 2, que eu chamei de V, né, o deslocamento, né, vamos dizer assim, é o deslocamento transversal ao eixo, tá? Mais, né, φ 3 vezes o θ associado ao nó 1, né, que é o giro do nó 1. Mas isso, né, eu estou falando em coordenada local. Depois, φ5 vezes, na verdade vai ser o deslocamento V2 mais o φ6 vezes o giro em 2. Ora, especificamente nesse problema, para eu calcular, né, a força cortante e o momento fletor dentro do elemento finito, eu preciso dessa expressão aqui, ó, da expressão momento, curvatura. Momento, curvatura. O que eu tenho elementalmente é o V aproximado. Então, para eu calcular o momento, eu preciso, na verdade, derivar quantas vezes essa função? 2 vezes.
Ou seja, por tabela, eu preciso derivar essa φ2 duas vezes, essa φ3 duas vezes, essa φ5 duas vezes, essa φ6 duas vezes. Qual é a cara dessa φ2, φ3, φ5, φ6? Elas já estão lá apresentadas no problema, no material de vigas. É só você ir lá olhar. Para o cortante, né, eu preciso calcular dessa forma aqui, ó. Porque eu sei que a derivada do momento é a função força cortante. Só que, especificamente para o elemento 1, quanto vale V1 e θ1? Zero. Zero. Por isso que eu não coloquei. Só entrou quem? Só entrou 5 e 6, que é V2 e θ2, aqui, ó. Que tem valores diferentes de zero. Aqui eu prendi. O nó 1 está preso. Então, tanto o grau 1, quanto o grau 2, quanto o grau 3 estão presos. Para cálculo de momento, fletor e cortante, eu só uso o grau 2 e o grau 3, o grau 5 e o grau 6, desse elemento 1. Então, por isso que eu não utilizei essa primeira parte. Por quê? Porque o V1 e o θ1 vale zero. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Perfeito. Com certeza, professor. Eu fiquei um pouco perdido que o senhor referenciou as posições do vetor lá, mas agora está mais claro que o dia. Obrigado, viu? Para a gente aproveitar aqui o quadro, para a gente aproveitar aqui, olha só. Nesse elemento aqui 3, aí nesse elemento 3, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma aproximação, né? V3. Que vai ser dado por quem? Por uma função muito similar a essa, né? As funções elas vão estar atreladas agora ao nó 3 e ao nó 4, né? Dentro daquela lógica, né? Vamos dizer assim, aqui eu vou ter os graus de liberdade, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu vou ter, né? O V3, θ3, o V4, θ4. Por exemplo, como os graus de liberdade 4 eles estão presos, são esses dois elementos aqui que eu vou matar. Vamos ver isso lá, tá? Eu vou interromper agora o compartilhamento aqui da minha tela. Vou voltar lá e compartilhar de novo a ferramenta, o aplicativo. A gente vai ver que na função do elemento 3, ó, e eu deixei o zero aqui, ó. Foi bom porque eu deixei de propósito. Ele está alimentando ainda, né? Deixa eu só aguardar aqui. Eu tenho que ficar bem atento aqui no final da webconferência para não fazer o que eu fiz na anterior. Ao invés de salvar o vídeo, eu cancelei o vídeo, perdi tudo. Tá alimentando aí ainda, né? Sim, professor. E aí vocês vão ver, ou se vocês estiverem com o arquivo do SMS aberto, se vocês pegarem o elemento 3, né, força cortante e momento fletor, eu deixei, né, eu peguei as 4 posições e nas duas relacionadas ao nó 4, eu coloquei 0 e 0. Eu não tirei eles da jogada. Tá? O primeiro eu acabei tirando da jogada porque no arquivo que eu peguei ele como referência, ele já estava assim. Deixa eu interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Aqui. E compartilhar o aplicativo. Ver se ele vai. Agora parece que ele está indo mais rapidinho. Será que é porque ele está dando... Vai. Foi? Não, professor. Ele estava fazendo um uploadzinho aí e não... demorazinha. Mas assim, se a gente não conseguir compartilhar ele agora, o que é que a gente faz? Vocês pegam o arquivo e vocês vão enxergar. Não é que no elemento 3 eu deixei lá o 0 de propósito, né, para você enxergar que esses elementos aí eles não vão influenciar de forma alguma. Tudo bem? Agora ele... servidor offline, erro.
Vamos tentar aqui. Ver se eu compartilho a janela do aplicativo. Ele nem tá. Ele nem tá. Tá, aqui. Compartilhar. Vamos ver se ele vai agora novamente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada. Só espero que ele não me deixe na mão com o MATLAB. Que é justamente a próxima etapa. Então, mas é isso, entendeu? Para esse exercício no SMS, vocês observem, né, o que a gente fez e destacou para o elemento 1, o que eu estou comentando aqui para o elemento 3 e para o elemento 2. Mesmo que você não esteja vendo aqui, no vídeo vai estar. Porque o vídeo, na verdade, ele está pegando minha tela. E eu estou falando isso agora. Tá? Então, ele está pegando o que eu estou aqui apresentando na minha tela. Então, você pode depois avançar o vídeo e ver justamente esse ponto aqui que eu estou comentando. Que é justamente o que eu estou destacando aqui. Que para o cálculo, né, de V e M do elemento 3, eu deixei lá o 00, né, dos 2 graus de liberdade correspondente ao nó 4. Tudo bem? Então, eu vou agora interromper esse compartilhamento aqui. Cancelar aqui. A permissão para a tela não foi concedido. E eu vamos lá, cruzem os dedos e agora eu vou compartilhar. Se não der certo compartilhar o aplicativo, eu tento compartilhar a tela inteira. Ele não... Vou compartilhar a tela inteira, vai que tá dando zica. Vou compartilhar a tela inteira para ver se vai. Para a gente resolver agora o exercício utilizando o MATLAB. Olha, a tela inteira ele está fazendo, né? Positivo, senhor. Posso voltar aqui no SMS, então, rapidinho? Para mostrar o que eu acabei de falar? Tá aparecendo o SMS aí para vocês? Sim, ao menos para mim, sim. Pra Perfeito. mim também. Então, foi aquilo que eu acabei de comentar, gente. É isso daqui, ó. No elemento 3, eu coloquei as 4 funções, gente, derivadas. Agora, pergunta. Esse x aqui dessa função é um x global ou local? Então, Local. Pelo amor de Deus, o x, para tudo que você faz em viga, né, ou importa que você está extraindo, né, vamos dizer assim, a lógica de viga para caracterizar V e M, x é sempre em coordenada local. Sempre. Sempre em coordenada local. E sempre associando a incidência nodal que você deu. Não é? 3 para 4. Onde é que está o início da coordenada local? É em 3 ou é em 4? 3. 3. Isso mesmo. Cuidado. Cuidado, senão você vai começar a construir o gráfico e o gráfico vai estar totalmente incoerente. Depois, em casa, né, bonitinho, né, com calma. Né, imagina, em casa, eu tô achando que a gente está em sala de aula, gente, que saudade, né? Você aí depois, né, estudando, monte, né, os gráficos aproximados, com base na lógica que a gente deu. Você vai ter que enxergar bonitinho o que está aqui embaixo, ó, o que está aqui embaixo, que é o exato, mas que é igual ao aproximado. Tá? Então, agora eu vou para o MATLAB. Então, no MATLAB, eu vou aqui agora abrir aqui a minha pasta onde eu tenho, né, o meu novo, né, vamos dizer assim, o meu novo conjunto de subrirotinas, tá? Vou aqui abrir, por exemplo, qualquer uma dessas subrirotinas. Porque assim, esse programa, essa ferramenta que a gente vai utilizar, do livro que eu vou mostrar aqui já já, ele não é uma ferramenta em MATLAB tão automatizada como a que a gente fez para a treliça na conferência passada. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui, tipo, só para ele... eu vou tirar isso daqui. Deixa eu ver se eu rodando
isso daqui, ele muda o diretório, né? Porque a gente vai ter que mudar o diretório aqui, né? Ou eu posso mudar aqui já direto, né? Eu não quero esse folder, né? Eu quero outro, que é o da aula 9, para ele ir para esse daqui. E aí ele já me mostrou aqui os novos elementos que eu vou utilizar. Então é o seguinte, eu vou só colocar aqui o livro em cima do exercício que a gente vai trabalhar e da sequência que a gente vai seguir. Veja, esse livro vocês conseguem baixar, quer dizer, esse livro aqui não é um livro pirateado, vou deixar aqui bem claro, porque esse livro ele foi baixado na universidade, no e-book da biblioteca que a biblioteca permite, tá? Então, é um arquivo que foi disponibilizado pela biblioteca da UFABC. E o exercício que a gente vai resolver é o mesmo exercício utilizando o capítulo 8 desse livro, que é uma das referências do nosso curso. Tudo bem? Tá todo mundo vendo aí o PDF que eu estou apresentando? Sim. Olha só, quais são as equações básicas, né, apresentadas por ele aqui, e qual a referência da ferramenta que a gente vai utilizar para simular esse mesmo exercício associado a esse livro. Veja, ele me fala aqui, olha, essa matriz de rigidez de Pórtico utilizou, não é? Olha só, essa transformação aqui embaixo. Gente, que transformação é essa? De x grande, x global, para x local, em que sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Ah, mudou. A nossa apresentação, ela foi horária. A apresentação dele foi anti-horária. Gente, é convenção. Cada um vai adotar uma apresentação. É isso que eu quero deixar claro. Olha só, o sistema de coordenada dele, ó, local, x seguindo da incidência de 1 de I para J, não é? E o Y, Yzinho pequeno, perpendicular a ele. É essa o sistema de coordenada local dele. Então, a incidência nodal vai ser importante? Vai. Por quê? Porque se eu mudar a incidência nodal, eu tenho que mudar o quê? O ângulo que eu coloco aqui na subrrotina. Porque, igualmente ao que a gente fez, para esse problema, eu vou precisar colocar o ângulo direto do meu problema. Para que ele calcule as coisas. Senão, ele não vai calcular. É a ferramenta que esse livro apresentou. Ah, professor, não gostei dessa ferramenta. É uma ferramenta que não está automatizada. Então, como processo de amadurecer na disciplina, automatize a mesma. Com algo similar ao que a gente apresentou lá para a treliça. É um passo. É um desafio para você. Tá? Essa é aprender elementos finitos, é sentar na cadeira e programar. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, vamos lá. Aqui ele vai explicar a teoria. Tá? Aqui ele vai explicar a teoria, a matriz de transformação que ele deu, né? A matriz de transformação que ele deu, né? Similar à nossa, igualzinho à nossa, e tá. Isso aqui eu vou deixar depois para vocês olharem. E as subrrotinas que estão já, né, disponível lá no site da disciplina, que eu vou utilizar agora para processar o cálculo dessa treliça via elementos finitos, utilizando a ferramenta que ele me disponibilizou aqui. São todas essas subrrotinas. A gente vai passar basicamente por todas. E tá aqui elas transcritas, eu simplesmente peguei e copiei e organizei aí nesse meu diretório. Mas elas estão prontas. O que eu preciso fazer é entrar, dar uma estudada para entender. Eu não sei se foi o Kelvin que perguntou, que fez uma pergunta. Ah, professor, mas como é que um programa faz para mudar de local para global? Olha, esse programa utilizou isso daqui, ó. Tá vendo? Ele utilizou essa lógica, tá? É uma única lógica? Não. Eu apresentei para você na teoria a lógica da matriz de espalhamento. Eu, quando fiz os meus programas para minha pesquisa, eu utilizei uma outra situação. O programa que a gente acabou de utilizar
né, para simular treliça, ele fez uma situação de ID, onde ele realoca os graus de liberdade que são nulos, prescritos para o início, né? Cada um utiliza uma estratégia. Vamos lá. E aí as subrotinas eu vou deixar você olhar, né, depois, para, vamos dizer assim, a gente basicamente vai aplicar. Então, muito cuidado. Olha só, aqui estão os dados do problema, que é igual, só que esse problema daqui, né, a ferramenta, ele analisa o problema em quilonewton em metro. Então, eu tenho que deixar isso para que faça sentido com a ferramenta que que ele desenvolveu. Então, veja que originalmente eu tenho aqui 210 gigapascal, né, que é 200 vezes 10 a 9. Mas como ele utiliza quilonewton, então é 210 vezes 10 a 6 que a gente tem que colocar. É só isso, o restante fica tudo, tá, com os valores que ele deu. E olha só, a incidência nodal que ele apresentou aqui é a incidência nodal que a gente deu no problema lá anterior. Tá? Então, o elemento 1 é de 1 para 2, o 2 de 2 para 3 e o 3 de 3 para 4. Então, o que é que acontece? Ele primeiro, agora eu vou voltar para o MATLAB, tá? Para ele utilizar essa ferramenta, a primeira coisa que ele faz a ferramenta dele considera que o módulo da cidade, a área e a inércia são constantes, mas se for variável você pode adaptar, né? Aí. Então você tem que entrar com essas 3 primeiras informações. Então é isso que a gente vai fazer aqui no problema. Então eu vou tirar aqui. Eu vou colocar o E 200 vezes 10 elevado a 6. Tudo, dessa forma, gente. A ferramenta ela não é tão automatizada como a ferramenta que a gente viu anteriormente. Então, voltando aqui, eu vou pegar a área, que vale quanto? Não, eu vou deletar esse arquivo aqui para não me atrapalhar. Esse aqui. A área que é 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2, tá? A área 2 vezes 10 a menos 2. Qualquer coisa que eu fizer errado, vocês, tá? Gritam aí. E o momento de inércia, 5 vezes 10 a menos 5. Então, o I, 5 vezes 10 a menos 5. Professor, e por que você chamou E, A e I de maiúsculo? Porque são as variáveis que foram programadas nas subrotinas, você enxerga aí. Né? Vamos dizer assim, estuda um pouquinho mais, que você vai ver que são as variáveis definidas aqui. Ó. E, A, I, o comprimento, que eu vou ter que definir já. Vamos lá. Depois, o que eu vou ter que fazer? Vou definir o comprimento dos 3 elementos, L1, L2 e L3. L1, 3, L2, 4, L3, 3. Então, vamos lá. L1 valendo 3, L2 valendo 4 e L3 valendo 3. E agora, como passo seguinte, eu começo a chamar as subrotinas. Por exemplo, para montar a matriz de rigidez de cada elemento. Veja que para eu utilizar essa subrotina, o que é que eu preciso? Eu preciso do módulo da elasticidade, da área, da inércia, do comprimento e do que aqui, gente, ó? Hein? Do ângulo, não é? Do ângulo, porque se você pegar lá a teoria, você vai ver que a matriz de rigidez ela é função de cosseno e seno. Da propriedade do material e do comprimento da barra. E por que esse ângulo daqui é 90 e no nosso lá, problema foi 270? Quem me explica? Por que aqui, para esse problema, para caracterizar a mesma matriz de rigidez do elemento 1, eu mudei o ângulo? O ângulo aqui para essa ferramenta foi 90. E na que a gente fez foi 270. Quem me fala? Da referência? Por causa da referência. A referência desse problema é diferente. A referência desse problema, o Y,
Não é? O y positivo é de baixo para cima. Não é? E o x, né, é da esquerda para a direita. Mudou a minha referência. Na verdade, né, o que ele me coloca além da referência, né, do x e do y, o ângulo de transformação, né, porque você pega a regra da mão direita, do x para o y, nessa convenção, do x da esquerda para a direita e de baixo para cima, vai ser no sentido que anti-horário. Então é do x global para o x local. E o x local é o quê? A minha incidência foi o quê? De 1 para 2, então foi 90 graus. Se eu tivesse dado a incidência de 2 para 1, qual seria o ângulo? Ou menos 90 ou 270. Tudo bem, gente? Viram a diferença? É isso que eu queria fortemente, vamos dizer assim, sinalizar nessa aula. Muito cuidado com a ferramenta que você pega, que ela pode ter sido construída com uma outra lógica, um pouquinho diferente do que a gente vem apresentando em sala de aula. Mas não precisa criar pânico. Porque é só entender a lógica dessa ferramenta e resolver o problema. Ah, professor, posso resolver esse problema utilizando essa lógica na prova da disciplina? Pode, contanto que você coloque, olha, o sistema de coordenada que eu utilizei foi esse. E os meus resultados estão associados a esse sistema de coordenada, porque o deslocamento ele vai ter sinal positivo e negativo. Se você me coloca um sistema de coordenada, utiliza uma ferramenta com outro sistema de coordenada, e, por exemplo, um deslocamento vem negativo, que uma situação me dá de baixo para cima, e na outra situação dá de cima para baixo, vai estar errado fisicamente. Perfeito? Então, eu utilizo, né, essa subrotina aqui, primeiro, para guardar a matriz de rigidez local de cada elemento. Aí ele vem na sequência agora. Ele vem na sequência utilizando a subrotina de juntar, né, de assembly para fazer a composição da matriz de rigidez global. Então, a matriz de rigidez global ela tem uma dimensão original, né, de 12 por 12, e aí com esse processo ele zera essa matriz. Isso é uma prática muito comum, né, vamos dizer assim, em programação, você definir uma variável e você zerar todas as posições dessa variável, seja vetor e matriz, para você não ter nada poluído, né, no seu resultado aí, nessa sua variável. Depois disso, o que é que ele faz? Ele utiliza justamente, né, essa subrotina aqui de montagem para montar, né, a partir da informação local, a matriz de rigidez global. Ó. Aí fica fácil, né, que eu vou pegando a informação aqui e aí a gente não demora tanto no vídeo. E depois vocês podem utilizar essa mesma ferramenta para resolver o único exercício da lista de exercício, não é? Que era para já estar resolvido dentro da lógica lá do mapa de atividades, para você ficar tranquilo só com o trabalho, né, no sentido de finalizar essa disciplina, né, com êxito total. Veja que aqui nessa subrotina ele coloca a incidência nodal, né, ó. Ele precisa da incidência nodal. Bonitinho, tá vendo, ó? 2, 3, 1, 3. Legal. Né? Legal. Por quê? Porque a montagem dele é uma montagem muito similar à que a gente fez. A montagem dessa ferramenta aqui, ele faz o quê? Ele organiza os graus de liberdade em ordem crescente. Ele não faz como, por exemplo, a ferramenta que a gente utilizou em Trellis, onde ele coloca os graus de liberdade prescritos primeiro. Aí ele aplica as condições de contorno. Veja, as condições de contorno, isso mesmo, gente. Nessa ferramenta, ele aplica as condições de contorno na mão, gente. Na mão. Como é que faz? Ele captura, né, só a parte de interesse, que é justamente, né, esses elementos que estão... Né, veja, do grau 1 ao grau 3 são graus prescritos, vai sumir tudo, né?
E do grau 10 ao grau 12 são graus prescritos, vai sair tudo. Então, ele só pega essa parte da matriz de rigidez, que que ele vai utilizar, ele coloca, né, ele impõe, né, o vetor de força. Veja que o vetor de força, né, já com as condições de contorno aplicada, na lógica do sistema dele, está diferente ou está igual ao nosso? O nosso 12 lá era positivo ou era negativo? É só você olhar lá no SMS, né? Ó. O nosso 12, aqui no vetor de força, ele entrou com uma outra lógica. Ó. Aqui ele entrou negativo. E aqui ele entrou o quê? Positivo. Cuidado. Cuidado. E depois ele resolve o problema utilizando o backslash do MATLAB. Né? Porque essa barra assim, chamada de backslash, ele aplica uma metodologia numérica de solução do sistema de equação, que é um padrão do MATLAB, que até está descrito aqui, né? Eu acho que está aqui descrito. Tá vendo? Ó, a eliminação de Gauss. A gente, nessa última parte do curso, quando a gente for mostrar hoje era para eu iniciar, eu não vou conseguir, né? Que a gente vai estar muito cansado, vocês também vão estar muito cansados. Mas próxima aula, que é a aplicação de elementos finos para análise plana, a gente vai falar um pouco, né, sobre métodos numéricos para a solução do sistema de equação, integração numérica, porque até agora a gente não se preocupou, né, com a questão da integração numérica, porque a gente já processou todas as integrais de forma exata, mas nesse final do curso a gente vai se preocupar. Com isso, eu consigo calcular o meu campo de deslocamento, e o que ele faz aqui simplesmente é reorganizar o campo de deslocamento no deslocamento total, acrescentando os graus de liberdade nulo, que ele já conhece, por esse vetor. E aí, agora ele começa a processar. Como? Calculando, né, o vetor de reação de apoio. Né? Por essa expressão, veja que daqui é só tirar as ativas, que você vai ter as reativas, com valor em módulo igual ao que você obteve anteriormente. Só vai mudar o sinal porque a lógica de sinal mudou. Então, aqui ele descreve bonitinho o que é que precisa fazer. E agora, ele vai calcular os graus, ele vai definir aqui os deslocamentos de cada elemento, para poder calcular, né, informações elementais, termo força normal, força cortante e momento fletor. Agora já é uma etapa de pós-processamento. Na sequência aqui, ele vai, por exemplo, agora, ó, utilizar essa subrotina para calcular as forças, né, as forças elementais, né, respectivamente no elemento 1, 2 e 3. Veja, tá vendo? Ó? Igualzinho ao que a gente calculou, a menos de sinal. Você tem que enxergar lá o que é, né, qual é a situação que eu tenho que... Porque aqui é XY, global e local diferente do XY, né, global, local diferente de lá. Não, na verdade, só o global, né? O local, né, o local... Não, o local também o nosso, né, o Y sempre está para baixo no elemento, tem que tomar cuidado. O dele está diferente, né? O dele está sempre para cima, né, do elemento. Perpendicular, né, ao eixo, mas não apontando, né, no sentido perpendicular, ele apontando para baixo, né, não para cima. A gente tem que tomar esse cuidado, que local também muda. Qualquer coisa eu desenho aqui no quadro, se não ficou... Né, vamos dizer assim, entendível, para a gente finalizar a aula. Eu coloco isso daqui, ó. F2,
E finalmente o F3. E depois ele plota. Ele vai fazer as plotagens. E ele tem subrrotina para plotar. Que beleza. Veja que para essas forças aqui, ó, ele utiliza uma transformação também. Veja que ele pega o ângulo. Então, é muito similar ao que a gente fez no SMES, só que aqui programado no MATLAB. Muito passo a passo do que a gente fez no SMES, só que, né, programado. E agora, finalmente, ele me dá os diagramas, né? Diagrama de força normal, no elemento 1, aí ele plota, vai demorar um pouquinho, tá? Ele me plota aqui, tá vendo? 8 e alguma coisa compressivo. O diagrama de força normal do elemento 2. Só que aqui ele não desenha bonitinho como a gente faz, em cima dos elementos, né? Ele me faz um gráfico assim, né? Geralzão, né? Tipo, ele não me desenha em cima da própria estrutura, né? Que é o que eu apresentei lá no SMES. E a axial do elemento 3. Vamos fazer o do cortante. Força cortante. Ele vai me dar pau. Força cortante. Tá tudo aqui. Ele vai acumulando aqui. Força cortante em 1, em 2, né? Em 3. Eu vou mudar aqui para 3. 3. Ele vai plotando. Todo mundo está conseguindo? E por último, o diagrama de momento. E aí eu vou, vamos dizer assim, finalizar essa apresentação e abrir para perguntas. E só explicar essa questão dos graus de liberdade aqui utilizando o quadro. Deixa eu ver se eu consigo, né, espelhar de novo a tela. Tá todo mundo vendo agora o quadro? Sim. Ó, o que é que eu quis falar em relação às mudanças, né? Para essa situação que a gente acabou de descrever, né? O sistema global, né? O sistema global foi esse aqui, ó. X, Y, né? E aí eu tenho um elemento finito qualquer, onde o local é sempre x local e o y local, o grau, né, a situação positiva está para cima. O que é que acontece com isso? Era como se eu tivesse, né, vamos dizer assim, estudando um elemento de viga onde o x positivo local é aqui e o y positivo é aqui. Ou seja, tá? A gente, na nossa apresentação, o V1 positivo foi para baixo e o θ1 positivo é sempre no sentido horário. Para essa situação aqui, ó, que a gente acabou de apresentar no MATLAB, tá? É o contrário, gente. Ó, eu vou apagar aqui. Para essa situação que a gente mostrou agora no MATLAB, com essa caracterização aqui de sistema de eixo, o V1 positivo é esse. E o θ1 positivo, gente, é esse. Então, nos valores nodais do grau de liberdade que eu pegar, é esse sentido positivo que eu tenho que dar para V, e é esse sentido positivo que eu tenho que dar para θ. E para os vetores de força que aparecem aqui, de rotação e força na vertical. De momento e de força na vertical. Para fazer sentido com o gráfico que a gente dá. Na nossa apresentação,
né? Qual foi a transformação? A transformação foi essa, ó. O meu x global é esse, para pórtico, na nossa apresentação. E o y global é esse. Aí eu tenho, na minha transformação, né? Um x local e um y local. Então, o que é que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa situação do problema do elemento 1. Vou até desenhar aqui a minha estrutura de novo, só para a gente enxergar com uma situação e com outra situação. Por exemplo, na situação que a gente resolveu com o SMS, o que é que eu tenho? Y, x. Aí eu vou olhar esse elemento agora, o elemento 1. Né? O elemento 1, o que é que eu fiz? O elemento 1, no SMS, o que eu dei a incidência nodal? De 1 para 2. Então, o meu x local está aqui, e para esse problema, né, com a lógica do que eu desenvolvi, que é o que eu represento no SMS, o y local está aqui, ó, para baixo. É como se eu estivesse enxergando isso daqui assim, ó. Tá vendo? Ó? O x para cá, local, e o y para baixo. Nessa ferramenta que a gente acabou de utilizar, como é que ele está fazendo? Ele está fazendo numa situação em que o x local continua aqui e o y local está para onde? Está para cá, para cima. Perfeito, gente? Então, é só essa observação que eu queria dar em relação a uma e outra situação de sistema de coordenada local. Porque o global eu já tinha comentado. Professor, Oi. então nesse caso aí eu só tenho mudança nas magnitudes dos vetores, né? A minha função aproximação continua igual, aquilo que o senhor tinha apresentado para a gente. A função de aproximação que eu apresentei para você, ela foi construída, né? Ela é a mesma. Por quê? Porque ela segue o x, né? Uhum. É no x local. A cara dela é igualzinha. O que vai mudar é o sinal dos graus de liberdade para um sistema e para outro. Porque, veja, nessa situação aqui, ó, eu estou chamando, né, x, y positivo assim. E no que a gente fez no SMS, o x positivo é esse e o y positivo é esse. Então, os graus de liberdade global, por exemplo, que representam o deslocamento no sentido de y, se eles derem né, de cima para baixo, né, eles vão ser positivos. Se eles derem de baixo para cima, eles vão ser o quê? Negativos. E nesse sistema aqui, é o contrário. O valor em módulo deles são iguais. O que muda, não é, vamos dizer assim, é o sinal. Agora, a função que você acabou de me perguntar é a mesma. Porque a função está atrelada a quem? O x do sistema local. O x do local, é isso mesmo. Só que por que você tem que colocar o y local também? Em um e em outro. Porque localmente você não tem grau de liberdade local. Por exemplo, né, os 3 graus de liberdade aqui, você não vai ter uma correspondência ao x local, ao y local e o z que é o mesmo? Então, no y local, você precisa saber se o y local é para essa direção ou para essa direção. Porque se o y local, por exemplo, na situação que a gente fez, der positivo no SMS, ele é para cá, ó. Ele é da esquerda para a direita, para esse elemento 1. E se ele der negativo, ele é o quê? Da direita para a esquerda. Você está entendendo? Ou não? Sim, perfeitamente, professor. Só para ter certeza mesmo. É isso mesmo, a gente tem que entender qual é a ferramenta que a gente está trabalhando e qual é a convenção que a gente está dando. Olha só, isso daqui mata aluno, tá? E eu falo em todo o meu curso de mecânica dos sólidos. Ah, eu estou dando tensão na flexão,
né? Por exemplo, para cálculo de tensão normal em viga ou em pórtico, né? Aí, por exemplo, né, comumente a gente chama assim, né? Porque o sistema é plano, aí geralmente a gente adota XY. Tensão na flexão, ela é dada por essa expressão, né? Momento, né, fletor sobre inércia vezes a posição Y da seção transversal que eu preciso para calcular, né, a tensão no ponto. Aí a gente fala, gente, o momento fletor, no meu curso, o momento fletor, eu vou adotar uma convenção, tá? O momento fletor positivo é essa convenção, tá? Ele me dá o sorriso, né? Ele flete me dando o sorriso. E o momento fletor negativo, ele me dá carinha triste. Gente, é convenção. Essa foi a convenção que eu estou adotando. E essa fórmula daqui, ela está associada com essa convenção. Igualmente, a expressão momento curvatura que eu dou. Ó. Por que eu coloco aqui menos? Esse menos aqui aparece do nada? Não, ele aparece aí por conta da convenção que eu estou estabelecendo aqui para essa função momento. Para esse esforço aqui momento. Que positivo é assim e negativo é assim. Olha só. Vamos aqui explicitar para a gente ir embora. Eu tenho aqui uma vista frontal de viga, tudo bem? E aqui está o meu eixo neutro da viga. O que no curso a gente vem convencionando, né, é que para pórtico e para viga, o Y positivo é para baixo, né, e o X é positivo da esquerda para a direita, e que ambas essas fórmulas aqui, elas fazem sentido com esse sistema de coordenada e com essa convenção aqui de sinal. Aí, né, eu apliquei, vamos dizer assim, uma carga que me deu um momento positivo, né? O momento positivo significa o quê? Sorrisinho. Então, é como se eu tivesse isso daqui, ó, nessa viga. Aqui é a linha neutra, né? A flexão aqui, né? Vou desenhar aqui bonitinho, vai. O verdezinho aqui, eu tive uma carga que me deu uma flexão que me deu uma situação de momento positivo. Sorrisinho, estou vendo aqui que está sorrindo, né? Se está sorrindo a viga, né? Veja, a fibra, né? A fibra inferior, ela está torsionada, ou seja, da linha neutra até essa extremidade inferior eu tenho tração, da linha neutra para cima eu tenho compressão. Veja, mas o sistema de coordenada, né, ele está atrelado à linha neutra e ele tem um Y vinculado na linha neutra positivo para onde? Para baixo. Então, nessa fórmula daqui, quais são os Y positivos? São os Y, né, aqui para baixo ou essas coordenadas aqui, ó, para cima? Para baixo. Por exemplo, se eu quiser caracterizar a tensão nesse ponto aqui agora, que eu estou desenhando de azul, na extremidade superior dessa viga, eu vou pegar esse valor aqui, que é um valor de Y quanto? Positivo ou negativo? Vamos supor que eu chamei isso aqui de H. E que a altura vale 2H. Eu quero calcular a tensão nesse ponto. Então, nesse ponto, essa coordenada aqui vale menos H. Então, ó, quando eu aplico a expressão sigma de x, o momento nessa seção é o quê? Positivo, tá aqui, ó, é sorrisinho, né? O momento é positivo, então o sinal dele é positivo. Existe inércia negativa? Não tem como. É uma propriedade geométrica, não tem como. É positiva, sempre. E o y que eu peguei agora para esse problema vale quanto? Menos h sobre 2. Mais vezes menos me dá o quê? Hein, gente? Mais vezes menos me dá o quê? E, por convenção, a tensão normal negativa, ela é denominada do quê? Compressiva ou trativa? O que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos? Tensão normal com sinal negativo, por convenção, ela é denominada de compressiva. Aqui está dando compressão ou não está dando compressão? Sim, compressão. Está dando compressão. Então, a convenção que eu adoto tem que chegar numa física real. Então, isso daqui
está convencionado em cima do que eu desenvolvi com base no sistema que eu convencionei para coordenada e para momento. Aí o que é que acontece? Eu dou no curso de mecânica dos sólidos assim, e a criatura me pega, né, um livro que ele desenvolveu tudo assim. Tá? E aí ele faz assim, ó, o cálculo do V, né, a partir dessa expressão, e fala, olha, o professor errou. Aqui o professor mostrou uma fórmula com menos, mas no livro tá com mais. Não, criatura, mas no livro tá com mais porque o sistema mudou. Entendeu? E aí ele pega a fórmula que o professor deu e aí não bate nunca o resultado do livro, do exercício do livro que ele está estudando, porque o sistema está para cima. Ele falou, bom, eu encontrei um deslocamento, mas está o sinal contrário. Bata o valor, mas o sinal está ao contrário. Porque você pegou um livro que adota um sistema. Criatura, olha a referência que o livro está te dando, pelo amor de Deus. Então a gente tem que saber enxergar as referências que a ferramenta, que a referência te dá. Foi o erro que aconteceu com a gente quando a gente pegou o arquivo lá de MATLAB para resolver treliça. Foi cego aplicar o que a gente está comumente desenvolvendo aqui no curso e levamos uma rasteira. Por quê? Porque não deu tempo de conferir, né, se o resultado tinha coerência ou não. Eu simplesmente, a ferramenta me dá isso daí. Vocês que conferem. Quando eu fui conferir, eu vi, opa, não bateu. Se não bateu, tem alguma coisa incoerente. Aí quando você vai enxergar, né, o que está incoerente, aí você, tá, tudo bem, agora faz sentido. E aí você enxerga e aí consegue aplicar, né, a ferramenta para qualquer situação. Tudo bem? Então a gente tem que enxergar qual é a referência, né, do livro, da ferramenta que a gente está utilizando para conseguir agora aplicar de forma mais tranquila. Então, com essa ferramenta ou com o SMS, vocês podem resolver o exercício da lista de exercício. Vocês têm que ver que o exercício da lista de exercício ele está com incidência ali trocada. Se vocês quiserem utilizar aquela incidência, vocês utilizem. Se vocês não quiserem, vocês podem dar a incidência que vocês quiserem, contanto que vocês, né, resolvam em termos de determinar a reação de apoio e as curvas aproximadas para força normal, força cortante e momento fletor. Gente, acabou, vamos dizer assim, o conteúdo da prova. O que é que fica? Fica agora a solução, né, do trabalho final. E a solução do trabalho final, ela de alguma forma, ela vai envolver viga, ela vai envolver barra sobre força normal e ela vai envolver o conteúdo que a gente vai, né, na verdade, também apresentar. Professor, posso utilizar as ferramentas que estão aqui colocadas nesse livro para resolver o trabalho? Pode, fiquem à vontade. Eu não estou pedindo para você construir do zero. O que eu quero é que você consiga enxergar a capacidade que cada um desses elementos finitos te dá no sentido de aproximação. E te deixar, vamos dizer assim, um sentimento que você precisa evoluir ainda mais em termos de programação para fazer os seus programas, né, vamos dizer assim, e utilizá-los na solução e na simulação dos problemas que você tem interesse. Ou, vamos dizer assim, te amadurecer no sentido de utilizar uma ferramenta comercial de elementos finitos com mais segurança. Né? É isso daí. Mas o conteúdo para a prova já foi dado. Então, vocês têm um tempo. Né? E ainda mais, praticamente com todos os exercícios da lista é resolvido. Né? Porque eu, né, basicamente, resolvi todos os exercícios com essas aulas de laboratório. Eu inseri 200 e no... Você falou que eu inseri 200 e no enunciado é 210? Não tem importância. Você lá... Deixa eu dar uma olhada. Você muda e depois você confere bonitinho os valores que a gente fez lá no SMS. Tem que bater, né, as duas coisas, mas com os mesmos dados. Tudo bem? 200... Não, deixa eu ver aqui quanto foi que eu coloquei. Eu acho que eu perdi aqui a referência. Vamos ver. Foi isso mesmo, gente? Outra coisa, olha só. Nesse pórtico, né, não teve carga distribuída, não é? Para a gente ir embora.
E se tiver carga distribuída? Hein, gente? E se tiver carga distribuída? Se você observar o próximo exercício que ele utiliza, ele resolve com carga distribuída. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque no livro, se você pegar, você vai ver que o vetor de carga distribuída dele está com sinal trocado do nosso vetor que a gente apresentou em sala de aula. Perfeito? Então, é só essa diferença. O restante é muito igual. Muito, muito, muito igual ao que a gente fez. Então, no problema é 210 e eu coloquei 200, né? Deixa eu ver no SMS o que é que eu coloquei. No SMS eu coloquei 210, mas não tem problema, tá? Você vai lá, né, modifica todos os cálculos, colocando 210, que vai dar igualzinho ao que a gente fez no SMS. Tudo bem, gente? Perfeito? Podemos encerrar a conferência de hoje? Estão todos bem? Elton, recebi seu trabalho. Eu vou ler, te dar uma devolutiva. Beleza, eu vou ficar esperando para atualizar isso daí, né? Para submeter de novo, tem que submeter para o SESI e a gente comenta depois. Perfeito. Só Tá uma bom? última observação. Quem não me mandou a definição das equipes para desenvolver o trabalho final, me manda, gente. Eu tenho só 3 grupos. Ó. Tem gente que não tem grupo ainda, por exemplo, né? A Camila, o Felipe. Ô Wesley, Oi. você quer que manda pela onde? Mande por e-mail. Pode mandar por e-mail. Tá bom. Tá? Então Só vocês essa dúvida. montam as equipes e me mandam. Então é como eu falei, para a prova já foi dado tudo. E para o trabalho é pegar isso daí e como a gente vai, né, não vai cobrar elemento plano na prova, no trabalho vocês vão ter a possibilidade de pelo menos fazer alguma coisa com elemento plano. Tá? Aí a gente sai com o curso redondinho, fechadinho, bonitinho, né? Sem diferença alguma com o que a gente já fez, vamos dizer assim, ele todo completo no presencial. Na verdade, vocês estão com muito mais, vamos dizer assim, material do que eu já fiz quando de curso presencial, né? Não podem reclamar. Tá? E aí na próxima aula, na próxima webconferência, a gente faz, vamos dizer assim, a introdução já à aplicação de elementos finitos para problemas planos. Tudo bem, gente? Perfeito. Deixa eu agora só... Ai, gente, cadê esse negócio da gravação? Tá aqui. Eu não posso perder, imagine, quase 2 horas. Como é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Vou parar.